nosso carro de teste da semana é o Ford Territory. A gente foi o ano passado no lançamento, depois nós pegamos um para avaliação. E agora, passado esse tempo todo, falar um pouquinho não só sobre as características do carro, que tem um bom conjunto de maneira geral, incluindo o preço, mas também número de vendas e outras características gerais. Saudações, pessoal! Nessa semana, nossa avaliação é que um SUV da Ford. Como a gente sabe, e muita gente não sabe ainda, por incrível que pareça, a Ford não saiu do Brasil, ela simplesmente se tornou uma importadora. Sempre que a gente faz matéria com modelos da Ford, surge essa dúvida ou esse questionamento. Na verdade, a Ford continua como importadora de veículos e não mais produzindo no Brasil. Como a gente sabe, as fábricas fecharam. De qualquer forma, eu acho até, como eu já comentei antes, que faltou uma certa comunicação um pouco mais direta, né, com os consumidores sobre isso, para que isso fosse noticiado de forma ostensiva, para que todo mundo soubesse. De qualquer forma, a marca segue no país trazendo coisas diferentes. Vai ter o novo Mustang agora, dia 13 de abril, comemorando 60 anos do Mustang. Vai ter muita coisa que o próprio Mustang Mach-E, que é um SUV elétrico. Então a Ford segue no Brasil trazendo novidades. Inclusive, eles nicharam os seus modelos. Isso, de certa forma, acabou sendo bom financeiramente para a marca aqui no Brasil. Bom, o Territory ele começou a ser vendido inicialmente aqui numa primeira versão que era basicamente um SUV chinês, desenvolvido pela Ford chinesa. Esse carro não deu muito certo, ele era menor, um pouquinho mais acanhado. E a Ford resolveu fazer algo completamente novo, juntando a engenharia de lugares diferentes e juntando aí um time de engenheiros de várias partes do mundo para criar um produto. Dessa forma nasceu o novo Ford Territory, como a gente já conheceu no lançamento em agosto do ano passado e também numa outra matéria própria. É um veículo, um SUV médio que tem boas qualidades, tem um preço muito competitivo porque ele vem completo e, além disso, tem um desenho que eu acho que é mais atraente, que conversa mais, digamos, com a linha Ford. Quando você pensa em Ford, você pensa em algo mais parecido com isso do que o Territory anterior, sem dúvida nenhuma. Então, em maneira geral, em medidas gerais, ele é maior que o Compass, pegando como base o líder do segmento. E um dos grandes diferenciais é o entre-eixos de 2,63. A gente vai ver o espaço interno daqui a pouco e esse realmente eu acho que é um dos maiores diferenciais entre os SUVs médios dessa categoria. O entre-eixos, o espaço interno, acaba sendo bastante cômodo, bastante confortável para quem vai na segunda fileira de bancos. Em termos de design, completamente distinto do anterior, o desenho da frente com essa grade, a iluminação embaixo no para-choque, como a gente vê que é uma tendência, e o DRL na parte de cima. A gente traz aqui também, na dianteira, toda a parte de segurança, ACC para frenagem autônoma, então o pacote de segurança também está no para-choque, está ali no vidro dianteiro, então nós temos todo esse controle feito por aí. Fora isso, o desenho é um desenho que sugere uma musculatura, então a gente tem um desenho bastante elevado, né? A linha de cintura elevada, que é o que a gente vê hoje nos carros. Rodas de 19 polegadas, até comentaram nas outras matérias que as rodas de 19 polegadas, elas parecem até um pouco pequenas. De certa forma, se a gente for analisar o desenho do carro, roda 20 encheria mais a caixa de roda. Por outro lado, se a gente for pensar na ideia geral do carro, a roda 20 tiraria um pouco do conforto. Então acho que a ideia da Ford foi justamente essa, né? Você criar um carro que tivesse uma ideia de conforto, então ele tem um visual mais atraente e justamente as rodas 19 com um pouquinho mais de borracha nos pneus acabam gerando esse conforto a mais e acaba sendo mais importante, né, para o público-alvo da marca. Outra característica interessante do desenho, a porta está fechando e abrindo, é a configuração, eu estou com a chave aqui presencial, nós temos também uma curvatura aqui no desenho que termina na traseira e esse conjunto óptico bem acertado. Isso foi uma coisa que eu comentei, aliás, nas matérias que a gente gravou com o Territory sobre o desenho da traseira. Ao contrário de outros modelos, ele não tem aquele prolongador de lanternas. Isso eu acho que é uma coisa diferente, acaba sendo diferente no design geral hoje dos veículos. O que é interessante também, a abertura do porta-mala, pode ser feito com o pé ou apertando o botão, e aqui a gente tem uma capacidade de porta-malas razoável, não muito grande, cabe dentro da proposta, mas um pouquinho mais de espaço até seria um pouco melhor. Agora a gente vai falar da parte interna, que também tem um diferencial do estofamento, que combina com a cor da carroceria. Aqui, internamente, eu acho que é onde tem um dos maiores predicados desse carro. Detalhes de acabamento também, a Ford
caprichou no acabamento, mas o que eu acho bacana é isso aqui, ó. A outra que a gente testou foi branca, tinha outra combinação de cores, a do lançamento marrom e interior marrom, e essa aqui é azul, para mim a tonalidade mais bonita do Territory, e os detalhes do banco em azul. Cara, é um azul discreto e é um azul que realmente complementa bem a ideia. Olha só o que eu falei aqui do entre-eixos. Olha o tamanho da parte interna, o espaço dessa segunda fileira de bancos, saída de ventilação, uma entrada USB só, mas olha só, o espaço para o terceiro passageiro, ou seja, a gente tem aqui um espaço generoso, tá vendo? Ó, configuração de banco que eu dirijo. Sem dúvida nenhuma, eu, salvo engano, o SUV médio com maior espaço da categoria, porque o espaço interno que nós temos nessa segunda fileira realmente é bastante elogiável. Dá para você andar tranquilamente, 3 pessoas, é um carro realmente para 5 pessoas andarem de maneira confortável. Então isso é uma coisa que vale ressaltar, porque a gente sempre quer mostrar o espaço traseiro para salientar isso, né? Aqui nós temos a chave presencial, fica abrindo e fechando, é a configuração que está agora, né? Dá para mudar. No bolso, não tem memória de banco, mas o banco elétrico tem todas as configurações, são bancos confortáveis também, é o detalhe do teto panorâmico. Aqui nós temos o painel, eu vou ligar aqui, como tem Apple CarPlay e Android Auto sem fio, ele provavelmente vai desligar, eu vou ter que fazer um corte no vídeo. Vamos ver, às vezes acontece, às vezes não, né? Como eu falei, houve o corte na câmera quando entrou o Apple CarPlay, tem carros que não acontece isso, não são todos. Um detalhe interessante, ó, do acabamento, não que seja algo de outro mundo, mas ó, o famoso soft touch, é aqui. E essa imitação aqui de madeira, que também é um acabamento que ficou legal, particularmente gostei. E o painel azul, vocês estão vendo, o painel azul acompanha a cor do estofamento. Eu gostei muito dessa questão da Ford, né? Essa ideia do acabamento me agradou bastante. Inclusive esses bancos, né, em 2 cores ficaram bem sutis, eu gostei muito, viu? Devo falar que eu gostei bastante dessa característica. Volante multifuncional, como eu falei, ele é completo no pacote de segurança. Aqui nós temos do lado direito, você pode navegar, aqui ó, peraí. Agora eu estou aqui no volume, né? Volume. E quando você clica aqui, você, ó, configurações e controle ativo. E daí você vem para essas outras informações que ele te dá aqui, ó, start stop, são poucas informações, informação de pneus, são algumas informações, viagem 1, viagem 2, mas tudo isso está aí no painel digital e está também aqui no volante multifuncional. Para quem ficou em dúvida, é só apertar aqui, você alterna para esse mesmo comando servir para 2 funções diferentes. Aqui a CC, todo o piloto automático adaptativo, toda essa questão de segurança também. Você faz a programação do lado esquerdo, como é algo comum. E uma coisa que eu gostei desse carro foi esse painel 12,3 polegadas. E o painel são 2 telas que formam um conjunto só. Essa é uma tendência. A gente vê na BMW, na Mercedes, nos carros chineses como o Moda, que a gente viu recentemente. Então realmente essa é algo que a gente vai ver mais acho que nos carros num futuro bastante próximo, né? Carregamento por indução, câmbio de 7 velocidades. E aqui nós temos o Start-Stop, o Head-Up Display, não, ele tem o Hold, né, que segura o carro na subida, você não precisar no freio. Eu não gosto muito, a minha esposa adora essa função. O acabamento aqui também. E aqui tem um menu geral, tá, de volume, dá pra... Você tem uns atalhos aqui. E outra coisa que eu acho muito boa nesse carro é isso aqui, ó. Esse porta-objetos, né, realmente é bastante generoso. O porta-objetos cabe bastante coisa. De maneira geral, agora a gente vai falar da mecânica e depois a gente vai fazer as impressões ao volante para falar um pouquinho, né, do carro de maneira geral. Mas a ergonomia é bom, o volante com ajuste de altura, profundidade, então essas coisas todas você ajusta de maneira bastante sossegada. Vamos falar de mecânica e depois vamos falar das impressões ao volante. Um seguidor da garagem passou aqui, já conhece o pessoal, vamos lá. Mecanicamente temos um motor EcoBoost com 1,5 litro, 169 cavalos, com um torque bastante razoável, que está bem casado com esse câmbio de 5 marchas, de 7 marchas, melhor dizendo, banhado a óleo nesse caso. E uma coisa aqui que eu sempre falo de todos os carros, ó,
amortecedor de capô, algo simples e extremamente funcional. Ford Territory. Falando de Ford Territory, hoje aqui na garagem, o modelo, como eu falei, a gente já falou dela duas vezes, né, no lançamento e depois na avaliação. Quase um ano do lançamento, falei sobre a Ford já na apresentação do vídeo. Sem dúvida nenhuma, é uma opção interessante de mercado. E tem um colega aí de imprensa do canal Top Drive, e ele comentou exatamente isso. Ele falou, cara, ele falou isso numa postagem do Instagram, a gente tá vivendo no melhor momento, no sentido de você ter várias marcas, vários modelos, preços diferentes e as marcas disputando entre si, cara, a preferência do consumidor. Eu também concordo, eu acho que essa é a grande sacada, na verdade, de comprar carro, de mercado. É você ter uma possibilidade de escolha e justamente você poder... você tem diversas opções distintas. Então você pode comprar um SUV da Chevrolet, um da Jeep, um chinês. Cara, eu acho essa possibilidade de escolher muito boa. Até na matéria que a gente falou de um SUV médio, também concorrente desse carro, que foi o Taos Highline, teve um seguidor que comentou: pô, mas o Caoa Chery Tiggo 7, não o Sport, que não tem, o Sport é legal, quero trazer aqui também, com preço muito atraente, mas ele não tem aquele sistema ADAS e tal, porque ele é um opcional do outro Tiggo 7, né? O Sport não tem como opcional. Mas mesmo com essa opção de segurança a mais, o Tiggo 7 vai custar 170 mil, ou seja, é muito interessante essa questão dos chineses, e principalmente, cara, para o primeiro dono, que eu costumo falar, o primeiro dono dificilmente vai ter uma dor de cabeça, né? Os caras fazem recompra, tal, enfim, isso de outras marcas, mas cada marca tem a sua estratégia, né? No caso da Ford, a Ford diminuiu bastante, né, o número de concessionários atualmente aqui no Brasil. Tem uma oferta de carros que está crescendo, dentro de uma expectativa de venda deles. Como eu falei, até eu acho que a Ford deve estar ganhando mais agora do que antes, sem a fábrica, todos esses encargos. De qualquer forma, é mais uma opção no mercado. E esse carro em si, ele tem uma dinâmica interessante de condução. Esse motor de 1,5 litro, trabalhando com câmbio de 7 marchas, ou um Chevette, ali é um Chevetinho Tubarão, hein, no dia a dia do trabalho. Uso diário, daily driver. A questão que é interessante é assim, esse câmbio de 7 velocidades, eu notei que às vezes na cidade ele tem uma certa dúvida. Por exemplo, você vai, por conta de ser um motor menor de 1,5 litro e tal, às vezes você está, por exemplo, numa subida ou numa retomada de velocidade, ele às vezes fica em dúvida, né? Ou engata uma primeira marcha e dá aquele tranco, sabe assim? Você fala, pô, ele vai engatar uma primeira aqui, mas a primeira marcha é uma marcha mais curta, né? Vai te dar um tranco. Ou então mantém na segunda e a pessoa vai falar, pô, mas é meio xoxo. É interessante, às vezes eu noto uma certa indecisão na cidade. Na estrada, andando aqui, eu tô achando o câmbio bem escalonado para a estrada. Ele vai escolhendo bem as marchas, a gente não tá ainda 120, ou seja, acho que tá bacana dentro da proposta do carro. Consumo. A média de consumo, cidade-estrada, andando, pegando um pouquinho de trânsito e tal, essa que tá marcando aqui, 11,6, 10,5, por aí. Lógico que na cidade, com trânsito, às vezes percurso com motor frio, o pessoal pergunta muito, às vezes a gente vai gravar e você olha lá. Acho que quando a gente gravou com esse carro aqui mostrando o interior, acho que aconteceu exatamente isso. Você vê, pô, 5,5, 6. Isso porque quando você tá com motor frio, ele consome muito mais. Por isso que pessoas que usam o carro em percursos pequenos acabam gastando mais combustível. Logicamente, a pessoa vai andar pouco, ela nem vai sentir muito isso, mas de modo geral, né? Essa é uma questão. Então, por isso que dá essa ligeira diferença, né? Mas o consumo dele, com motor aquecido e tal, rodando um certo percurso, é esse aí, entre 10,5 e 11,5. Eu acho que é uma média razoável, né, para um carro desse tamanho, né? Eu mostrei o espaço interno, ele tem umas características que são muito interessantes. E o preço
que já até apareceu na apresentação inicial, também gostei muito. O preço desse carro também é aquilo lá, um carro que vem completo, com um preço competitivo dentro dessa ideia. Não é tão agressiva a tabela da Ford quanto dos chineses, mas tem um preço competitivo. E o acerto para andar aqui no Brasil também acho um carro confortável. Eu falei das rodas 19 e foi uma boa escolha em termos gerais, né? Então, entre os SUVs médios, sem dúvida, eu veria o Territory. Ele é um carro que vem com várias coisas, o acabamento, esse estofamento em duas cores, particularmente gosto bastante. E também, claro, é mais uma opção de mercado. É um carro que tem uma dirigibilidade boa, ele é confortável, transmite segurança, tem um pacote de segurança bastante completo. E, logicamente, motor menor, como eu falei, o câmbio na cidade tem uma certa, né, às vezes ele fica pensando um pouquinho, mas na estrada, cara, ó, tá fluindo muito bem. E a gente tá aqui a 120 por hora, 2.200 giros mais ou menos. Uma coisa também, que isso não é só do Territory, outros carros também apresentam isso. Ele tem esse sistema de frenagem autônoma e tal. Às vezes ele não identifica nada, você tá olhando, que nem eu tô aqui na estrada. Às vezes entra um carro aqui um pouquinho mais pra frente, ele já te avisa. Eu acho que os sistemas às vezes eles são um pouco, né? Mas isso não é só do Territory, outros carros também com essa parafernália toda eletrônica de segurança, é claro, bom. Mas às vezes eles têm essa questão, né? De te passar uma sensação que ainda você tá seguro, mas meio que ele já querendo te alertar, né? Às vezes muito antes do que o necessário, na minha opinião. Mas enfim, é isso aí, pessoal. Obrigado pela audiência. Um grande abraço a todos. Nos falamos. Tchau, tchau.